Boa noite a todos. Mais uma vez, satisfeitos por estarmos aqui reunidos para dar continuidade ao conteúdo do nosso seminário Cristão Cidadão, segunda edição. E faremos aqui uma breve retrospectiva do que foi tratado ontem. E falamos a respeito de que uma sociedade ela somente é fortalecida quando ela própria consegue dar andamento nas questões que envolvem a vida da nação. Falamos que a sociedade ela fica enfraquecida quando nós temos um governo que tende a cuidar de tudo. E isso não é bom, nós vimos que não é bom. Falamos a respeito também de que para o fortalecimento da sociedade é necessário que haja um bom interesse pela educação, no caso aqui o conhecimento, E em relação ao conhecimento, esse conhecimento que a gente aprende na escola, nas faculdades, tratamos a respeito de um aspecto histórico de que o Brasil foi duramente penalizado por essa questão educacional, que ficou durante um período sem ter uma boa direção a respeito do que seria a educação do país. E isso refletiu drasticamente recentemente, num passado não muito distante. Particularmente eu já ouvi várias vezes pessoas dizendo assim, falar, não, meu filho não vai estudar porque ele precisa me ajudar aqui na fazenda. Esse negócio de estudar é gente de coisa à toa, é coisa de gente vagabundo. Enfim, eu acredito que muitos de nós já ouviu alguém dizer algo nesse respeito. Nossos avós, nossos bisavós, eram raras as ocasiões em que os pais investiam na educação dos filhos. Preferiam tê-los ali no trabalho, para ajudar nas lidas domésticas. E isso, infelizmente, contribuiu negativamente para esse quadro social que existe hoje, que nós enfrentamos hoje. Uma sociedade de pouca escolaridade, uma sociedade pouca esclarecida, que enfrenta aí desafios terríveis para que leve uma vida cidadã com dignidade. Isso então é uma coisa extremamente maligna que deve ser combatido. Isso deve ser combatido e exterminado do nosso meio. Essa cultura de não gostar de estudar. Isso tem que ser eliminado do nosso meio. Quantas vezes a gente vê a pessoa ela indo hoje em dia, nos nossos dias atuais, frequentando escola ou frequentando a faculdade, no esforço, na marra. A gente não vê ali nenhum ânimo. A pessoa não gosta, a pessoa não gosta de estudar, exatamente por conta dessa cultura de não gostar de estudar. Então, essa coisa extremamente maligna, desse desinteresse pela educação, pelo conhecimento, precisamos trabalhar duro, trabalhar forte, para que isso seja eliminado do nosso meio. E falamos também a respeito do trabalho, que é o que faz a sociedade avançar, que é por meio dela que a gente consegue prosperar, que a gente consegue fazer circulação de riquezas e que a gente consegue, então, ter uma vida digna. Portanto, refrisamos, que é por meio do conhecimento e do trabalho é que uma sociedade será verdadeiramente forte. Bom, dando seguimento aqui na nossa apresentação, nós vimos então ontem a respeito do nome completo do Brasil, que é República Federativa do Brasil, e que então nós temos um Estado constituído. Temos então um Estado constituído. Como vemos aqui na primeira projeção, a República Federativa do Brasil
formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático, né? Então, a respeito de Estado, muita gente, né, faz aí uma certa confusão, e a própria língua portuguesa, ela nos leva muitas vezes a uma confusão a respeito dessa palavra Estado. Porque a palavra Estado, ela tem 3 conotações, né? O Estado, ele se diz, por exemplo, da água, né, que se encontra aqui nesse jarro em estado líquido. Mas se eu levar ela num freezer e deixar ela lá por algumas horas, ela vai mudar o estado dela para o estado sólido, passará então para uma mudança de estado. Então, ou seja, você tem aí uma conotação de estado que se refere para a situação de uma determinada coisa que é observada, né? Por exemplo, uma pessoa enferma, ela pode estar em um estado grave de saúde, né? E pode ser que ela melhore e volte a estar em um estado bom de saúde. Então vocês percebam que existe aí essa conotação, que é em relação a alguma coisa que a gente observa, né? Existe uma segunda conotação que se refere aos estados federados, né? Minas Gerais, São Paulo, Goiás, como vimos ontem aqui, são as unidades da nossa federação. Então existe também esta segunda conotação. E a terceira conotação é o Estado enquanto poder, né? É o Estado que exerce poder sobre a sociedade, que regula a vida da sociedade através dos 3 poderes, né? Que também vimos ontem, o executivo, o legislativo e o judiciário. E esse Estado, né, enquanto poder, que é o que a Constituição se refere, ele é um Estado que foi organizado, né, pelo filósofo Jean-Jacques Rousseau, não só por ele, mas ele foi o principal precursor, né, da criação desse modelo de Estado, da constituição desse Estado, para que houvesse uma boa condução da vida da nação, né? E por meio deste Estado, então, é que é possível o cidadão ter garantido as suas prerrogativas e direitos, né? E por vezes, né, a gente vê por aí o Estado, ele se mostrando de uma forma totalitária, ditatória, né, como vemos nos estados ditatoriais como China, né, alguns países ainda lá do Oriente, onde a república ela funciona só no faz de conta. A população não é ouvida, é-lhe tirado todo o direito de trabalhar e prosperar, e todo o controle da nação fica nas mãos do governo central ditador. Temos aqui a nossa vizinha Venezuela, né, que passa lá por uma crise ditatorial terrível, né, a pessoa humana lá tendo os seus direitos básicos e a sua dignidade tolhida, né, literalmente são tirados dele o direito de trabalhar e de prosperar. Muitos dos venezuelanos estão migrando para o Brasil e para os outros países também vizinhos da América do Sul, fugindo exatamente desse estado ditatorial que tem levado a população à pobreza e à miséria. E aqui eu abro um parêntese para tratarmos de um cuidado, né? É um alerta que eu quero dar a todos que nos ouvem. No Brasil tem uma ala da política que se alinha plenamente com esse regime ditatorial da Venezuela. E aí, quanto a isso, né, ficam vocês agora na liberdade para pesquisar quem são estes, né, quais partidos políticos que têm a ideologia alinhada com o regime ditatorial da Venezuela, para que vocês avaliem, né, se é conveniente termos esse pessoal na direção do país, da nossa nação, do nosso querido Brasil,
ou se não é uma coisa boa tê-los lá. Então, fique aí para que cada um avalie, faça a pesquisa, busque no Google, né, qual é a relação dos partidos brasileiros com o regime ditatorial da Venezuela e faça aí você mesmo, né, a sua avaliação. Democracia é a capacidade que a sociedade tem de resolver as divergências, né? Muitas vezes a gente diverge em determinados pontos, eu gosto de uma coisa, né, vocês gostam de outra, e aí então, democraticamente, fala, bom, então vamos ver aqui o que vai agradar à maioria, né? E a gente resolve isso de uma forma bem democrática mesmo, por meio de votações, né? E o melhor exemplo de democracia que temos no Brasil são as eleições, né? Onde elegemos os nossos representantes. Mas nem sempre essa democracia ela é exercida de maneira consciente. Porque é muito bom, por exemplo, eu e o Wilson, né, ele tem uma determinada opinião, eu tenho outra, e a gente senta, dialoga, troca ideias, né, debate a respeito daquilo, e acaba chegando ali num denominador, fala, bom, embora eu gosto do que eu penso, do que eu acho, mas o que você pensa beneficiará uma maior quantidade de pessoas, então, beleza, eu abro mão do que eu penso e vamos, né, no que você entende, ou seja, eu democraticamente cedi para uma ideia que tende, né, a ter um alcance melhor, um alcance mais satisfatório. E nem sempre temos essa oportunidade, porque temos inúmeros exemplos de interferências na nossa consciência, né? A gente não consegue desenvolver conscientemente a democracia por conta destas interferências. Uma dessas interferências é a falta de conhecimento sobre esses assuntos que nós estamos tratando aqui no seminário. A falta de conhecimento sobre a vida republicana, sobre a vida da nação, conhecimento sobre o Estado, como que o Estado funciona. Isso muitas vezes não nos deixa capaz de exercer plenamente, conscientemente a democracia. Porque como nós vamos escolher algo bom para, né, de uma coisa que nós nem conhecemos, de uma coisa que nós nem sabemos como funciona? Então, esta é uma interferência negativa para o exercício da democracia. Outra interferência são as vantagens que muitas vezes nós recebemos, né? Aqueles candidatos que chegam em nós para fazer a famosa compra de votos, né? Em troca lá de um tanque de combustível, ou de alguma quantidade de material de construção, ou talvez de uma proposta de emprego. Isso então vai fazer com que a gente exerça a democracia, mas de uma maneira interesseira. Não porque nós estamos preocupados com o que vai ser bom e o que vai ser ruim para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação. Então, é uma democracia de interesses, onde muitas vezes aí nós estamos preocupados no que eu vou receber em troca. É no agrado, é no presente, é numa satisfação pessoal. Ao passo que a democracia, ela tem que ser feita pensando no bem da nossa cidade, e não pensando no bem só meu próprio. E isso então é uma coisa que tem que ser repensada nas nossas vidas. Repensadas porque senão passaremos aí 50 anos, 100 anos, virão as próximas gerações, nossos bisnetos, nossos tataranetos, e estará o Brasil ainda nessa condição exatamente como está hoje, ou pior, né? Como dissemos ontem, já temos aí 518 anos de descobrimento, 139 anos de proclamação de república, e o país não avança, porque a sociedade ainda é falha, ela é
pequena, ela é medíocre, ela é fraca, porque essas questões não são apresentadas de maneira satisfatória. E governo nenhum, né, não pense em nós que estamos aqui reunidos e você que nos assiste, não pense que governo nenhum fará algo para que isso mude. Pelo contrário, né, para os governantes que tendem a se dedicar ao poder, a querer somente o poder, a querer estar lá a qualquer custo, quanto mais assim nós ficarmos, melhor. Para eles é melhor. Então, que haja um romper, né, que haja um mover a esse respeito de conhecimento sobre a democracia consciente, para que possamos então fazer uma escolha consciente, baseado naquilo que os nossos representantes podem fazer, não para mim como pessoa, não para você como pessoa, mas sim para o bem geral da cidade, do estado e da nação. Né, porque é um estado regido por leis, um conjunto de leis, da qual aqui a maior, né, é a Constituição da República, e dela então são derivadas todas as outras leis, né, de maneira que os juízes, os delegados, os advogados, os defensores públicos, os promotores de justiça, então são as pessoas que operam essas leis, são as pessoas que fazem com que esse direito funcione, né? Por isso, então, é um Estado democrático de direito. Bom, vimos então aí, né, que no inciso 2 do artigo 1º, a cidadania, ela é um dos fundamentos no qual o Estado democrático brasileiro, ele é constituído, né? Tratamos ontem dos incisos 1, aí pusemos ali o parêntese com reticências, indicando que já é um tema, né, suprimimos porque ele já foi abordado, e pusemos também em relação aos incisos 3, 4 e 5, porque também já foram tratados no conteúdo de ontem, e nos sobrou aqui então a cidadania, né, para o conteúdo de hoje. O termo cidadão, ele originou-se na Grécia Antiga e tratava-se das obrigações e dos direitos relativos ao cidadão. Cidadão é aquela pessoa, né, antes de existir toda essa formação de Estado, né, da qual tratamos aqui, o cidadão, ele se reunia em praças ou em algum ambiente público, e ali então era o ambiente que eles tinham para tratar a respeito das coisas ali daquela cidade, né? Eram escolhidos lá os cidadãos, geralmente as pessoas mais velhas, com mais experiência, né, com mais sabedoria, ficavam então elas encarregadas de tratar a respeito da urbanização da cidade, a respeito da melhoria que precisava ser feita na cidade, a respeito das necessidades ali que aquela sociedade estava passando. Então, daí essa expressão cidadão, né? Cada cidade tinha o seu governo próprio. Não existiam os estados, não existiam os territórios federados como nós temos hoje. E aí então, né, os cidadãos reunidos é que então davam conta de dar direção para aquela cidade. E esse termo, né, cidadão, veio sendo carregado ao longo da história e chegou até aqui, né? Somos então cidadãos aptos a dar direção à vida da nossa nação. De maneira então que hoje a população cresceu muito, né? Nós temos hoje aí o Brasil com mais de 200 milhões de habitantes. E como seria então? Como faríamos nesse modelo antigo, onde o pessoal se reunia nas praças para dar vida, né, à questão da cidade? Como faríamos isso hoje, com mais de 200 milhões de habitantes? Então, por isso, foi criado o sistema representativo,
do qual a gente vai às urnas e elege lá aquelas pessoas que irão nos representar nos poderes, né, executivo e legislativo. Então vocês percebam que essa característica do cidadão que dá a direção à vida da nação, do estado e da cidade, ela ainda não se perdeu. Nós temos essa qualidade, nós temos essa característica e nós temos esse direito, né, esse direito de trabalhar para que a nossa sociedade cresça, para que a cidade cresça, para que o estado cresça e para que a nação cresça. Na continuidade aí, pode passar, por favor, a segunda apresentação. Ótimo, isso aqui nós já tratamos, pode passar para o segundo. Ok, esse aqui é igual ao primeiro, pode passar. A cidadania, ela não combina com individualismo, né? Nesse modelo cidadão, as pessoas elas se reúnem para que seja debatido o bem comum, o bem de todos. Então, ela não combina com individualismo. A cidade e os problemas da cidade dizem respeito a todos os cidadãos. Por isso, então, eu volto a frisar a questão que dissemos há alguns instantes, né, em relação às escolhas, em relação à democracia. Que tenhamos, então, um exercício livre, pleno e consciente da democracia, pensando no bem comum, pensando na vida do meu vizinho, porque ele também tem que prosperar, pensando na vida da pessoa que mora lá no outro bairro, porque ela tem que prosperar. Somente assim nós conseguiremos constituir uma sociedade justa, uma sociedade próspera e uma sociedade forte. Então pense profundamente a respeito disso. Se conscientize a respeito disso. O cidadão, ele deve agir em prol do bem comum, do bem da cidade. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, né, suprimimos ali toda a primeira parte do artigo 1º, porque ele já foi totalmente abordado, né, aqui na nossa ministração. E nos restou então o parágrafo único, né, onde diz aqui que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Né, já dissemos a respeito da democracia, através do voto, né, a gente elege os nossos representantes. E também podemos, né, exercer a nossa vida cidadã, a nossa plena capacidade cidadã, diretamente. Né, diretamente. Existem maneiras, sim, de a gente exercer diretamente essa cidadania. Exemplo disso, os movimentos sociais. Né, nós temos aí no Brasil hoje atuantes inúmeros movimentos sociais, das mais variadas ideologias, né? É movimento LGBT, é movimento dos sem terras, é movimento Brasil Livre, é movimento Vem Pra Rua, é o movimento nosso aqui, Cristão Cidadão. Enfim, das mais variadas ideologias, nós temos os movimentos sociais, e que são ouvidos, A gente chega diretamente nos governantes e reivindica ali aquilo que a gente está defendendo, aquilo que a gente está pleiteando, aquilo que a gente acha que é melhor para, né, o nosso grupo. Então, podemos exercer diretamente, através dos movimentos sociais. Também podemos exercer por meio de plebiscito. Podemos também exercer através do referendo. Né, eu me recordo aqui que a questão de uns
10 anos, 12 anos, nós tivemos o referendo para tratar a respeito do desarmamento, né, onde nós fomos convocados a ir às urnas para dizer se concordávamos ou não com o desarmamento, né? Então fomos lá referendar, né, aquela situação que estava ali proposta. Então nós, como cidadãos, fomos consultados, né, a comparecer na urna e referendar então se aquilo seria aceito ou não. Através também da consulta popular, né, nós podemos exercer diretamente a cidadania. É naquele momento, então, em que as autoridades fazem aí as audiências públicas, né, para que a população seja consultada a respeito de determinado tema, para que então, né, as autoridades tracem lá a melhor forma de lidar com a situação, de resolver aquela determinada situação, mas primeiro consultando a população envolvida. Então, né, mais uma vez eu reforço aqui, é uma coisa que a gente sabe que é bom, né? Esse conhecimento, ele faz a gente crescer, ele faz a gente ser mais consciente, ele faz a gente ser mais respeitado. Eu tenho certeza absoluta, né? Digo isso para todos nós que aqui estamos e para os que nos assistem. Eu tenho certeza absoluta que você será um cidadão mais respeitado, mais bem tratado, se você tomar conhecimento de tudo isso que nós, né, trouxemos até aqui, pelo que mais será dito aí nas outras edições. Se você for uma pessoa trabalhadora, se você for uma pessoa bem instruída, que busca capacitação, que busca conhecimento, que se prepara, que avança, que consegue, mesmo no seu pouco, poupar um pouquinho de dinheiro, porque a gente sabe que o pouco, né, ele vira muito ao longo do tempo. Então é preciso que haja esse despertar de consciência para estas questões, porque aí nós seremos fortes, nós passaremos mais a não depender de governantes, os governantes não mais nos terão como massa, né, de manobra, como aqueles que vão servir simplesmente para que seja, né, mantido lá no poder uma elite que se interessa apenas a eles próprios, né, a interesses próprios, usam os bens e o dinheiro público em interesse deles próprios. Então que haja esse despertar. Será bom, será muito bom um dia, né, se aproximando de um período eleitoral, que os candidatos pensem assim, falam, meu Deus, a casa caiu e agora a sociedade de Ituiutaba, ela é uma sociedade mais consciente, mais entendida, e eu agora vou ter que andar diferente com esse povo. Será muito bom, em um futuro, quem sabe, aí bastante próximo, a gente tenha os candidatos a vereador, a prefeito, a deputado estadual, federal, a senadores, a governadores, a deputados estaduais e a presidência da República, com essa consciência, né, de que fala, meu Deus, agora eu tenho medo do povo. O povo é esclarecido, o povo é um povo entendido, e nós vamos ter que rebolar bonito aqui para fazer um governo de acordo com o que esse povo merece. Creia Deus que isso seja breve, né? Queira Deus que isso seja breve, que isso aconteça. Então, pesquise sobre a vida dos candidatos. Entre no Google, faça lá a pesquisa, digite o nome dele, veja o que aparece a respeito da vida dele. Se ele é uma pessoa digna de estar ocupando, né, os altos cargos da República. Verifique se ele não é pessoa envolvida em escândalos, em crimes, em desvio de dinheiro público.
se ele não é uma pessoa que vive às voltas, né, com a polícia e com a justiça. Pessoas dessa natureza, nós temos que eliminá-las da vida pública. Porque a Constituição, ela garante que qualquer pessoa tem o direito a se candidatar. E aqui nós dissemos mesmo, qualquer pessoa. Ela pode ser uma pessoa de pouca instrução, ela pode ser uma pessoa de muita instrução, ela pode ser uma pessoa que, né, esteja aí completamente envolvida em escândalos, mas ela somente vai ser proibida, né, pela justiça, pela lei, de participar do processo eleitoral se ela for condenada. E a gente sabe que no Brasil condenação não é fácil de acontecer. Então, compete a nós, cidadãos, fazer esse filtro, né? Fazer esse filtro para ir eliminando, então, essas pessoas enroladas, né, da vida pública. Então, faça pesquisa, digite o nome delas no Google, faça pesquisa no site da Justiça Eleitoral, porque é público, isso lá é público, lá você vai ter toda a informação referente ao candidato. Procure aplicativos, existe aplicativos hoje que você baixa no celular e você escreve lá o nome do seu candidato e ele te dá lá toda a ficha, né, do candidato, se ele é uma pessoa envolvida com processos na justiça, né, se ele é pessoa envolvida com crimes de corrupção, fazendo esse trabalho de limpeza, eliminando essas pessoas, então, da condução da nossa nação. Compete a nós esse trabalho. E eu refriso, né, aqui na última apresentação, no último slide, então, que é dito ali que todo poder emana do povo, né, você pode passar então para o último aí, e de fato, todo o poder emana do povo. E povo aqui eu quero dizer, não é naquela forma pejorativa, não, de povão, não. Povo é o povo constituído, é o povo que forma a nação. Somos nós, a sociedade, a nação brasileira. É o trabalhador, é o estudante, é a dona de casa, é o aposentado, é o intelectual. É o povo. O poder emana do povo, emana de mim e de você. E que assim possamos então continuar, né, nessa caminhada, buscando esse crescimento, e que todos possam então se conscientizar do quanto será bom, do quanto seremos felizes, do quanto o Brasil será uma nação feliz, se nós tomarmos pé, tomarmos posição e falarmos, bom, então a condução do Brasil está na minha mão, eu vou correr atrás e vou me capacitar para ser então parte dessa sociedade forte, justa e livre. Então, até o próximo encontro. Era esse o conteúdo para o dia de hoje e em breve retornaremos aí com mais Seminário Cristão Cidadão. Obrigado, boa noite a todos.